E aí galera, tudo bom? Eu sou a Bi, sejam bem-vindos ao Dimensão Pop. Estou aqui num cenário improvisado, porque eu não estou em casa, mas eu tinha prometido falar sobre todos os episódios, então mesmo viajando, tô trazendo aqui pra vocês meus comentários sobre o segundo episódio de The Last of Us. Então vamos começar falando por aquela cena que também não existe no jogo, mas que eu achei muito importante pra contextualizar as pessoas sobre o vírus, que acontece em Jakarta, na época em que as infecções começaram a aumentar no mundo, as infecções do fungo Cordyceps, que agora a gente foi confirmado pra gente que foi esse tipo de fungo que causou a infecção. E eu sentia bastante falta disso no jogo, apesar de, saber que aos pouquinhos, conforme a gente ia jogando, a gente ia descobrindo algumas coisas sobre a doença. Eu tô achando bem legal que a série ela já tá chegando assim, introduzindo como é que surgiu esse fungo. Claro, a gente vai tendo um pouquinho a cada episódio, pelo que eu tô percebendo aqui, de informações, mas eu já achei bem legal, assim, eles estarem trazendo, tendo essa importância de contextualizar o fungo, que é uma coisa que na série, assim, simplesmente aconteceu. A gente tem uma outra informação sobre da onde veio, mas a série acho que parece que tá trazendo bem mais isso. E uma outra coisa que eu achei bem legal é que eles confirmaram uma teoria que eu vi esses dias aí na internet, que falaram que, assim, no primeiro episódio eles mencionaram algumas comidas que tinham farinha, falaram que a menina não comeu bolo, não comeu a panqueca lá no primeiro episódio, e talvez esse daí fosse um dos casos de contaminação. No episódio de hoje, a médica, que ela vai estudar esse fungo, ela explica qual fungo que eles mencionam que as pessoas que foram mordidas, elas estavam numa fábrica de farinha e trigo, se eu não me engano, e ela até menciona que farinha e trigo são um substrato que justamente contém, organismos vivos, entre eles o fungo, e que então seria um ótimo substrato para se ter esse fungo. Então a gente vê que talvez a teoria dessa pessoa aí não esteja tão errada, que talvez uma das transmissões, além das que a gente está descobrindo aos pouquinhos que são feitas, talvez tenha sido pela farinha e pelo trigo, que lá ele se desenvolveu. E outra coisa que mencionam também nesse episódio que nos assusta bastante é o fato de que não existe uma cura, não existe uma vacina para esse tipo de fungo, que é justamente o que aquela pessoa tinha falado lá no primeiro episódio, de que se a gente tivesse uma batalha contra os fungos, a humanidade estava perdida. E agora voltando à narrativa atual, com a Tess, o Joe e a Ellie, uma das coisas que eu quero ressaltar bastante, que nesse episódio inteiro eu amei o cenário, toda a cenografia lá dos prédios, dos locais que eles entraram, toda aquela grama surgindo dentro das casas, assim, mostra realmente um estado deplorável, da humanidade, e de realmente os fungos terem se alastrado de uma forma tão grande, assim, que eles conseguiram tomar um museu inteiro, por exemplo. E nesse episódio também tivemos a resposta da pergunta do episódio anterior, que é qual é a importância da Ellie, o porquê que ela é tão importante, que ela precisa ser levada lá para os vagalumes. Quem já jogou o jogo sabe qual é a resposta, mas para quem não sabia, teve uma resposta bem rápida, que foi no episódio já seguinte, e que a Ellie é importante porque ela foi mordida, ela não se transformou, então tem alguma coisa nela que talvez possa trazer a cura para a humanidade. E uma coisa que eu gostei bastante na série, pelo que eu tô vendo, é que eles estão dando respostas até rápidas para algumas perguntas. Assim, ultimamente eu tenho visto muita série em que traz muita dúvida, muita pergunta, e só vai responder no último episódio ou numa outra temporada. The Last of Us podia muito bem fazer isso, se ele quisesse, mas não tá fazendo, e mesmo assim ele te prende, porque você quer saber, acho que pelo menos eu, mesmo tendo jogado o jogo, eu quero ver essa relação entre o Joe e a Ellie, e as aventuras aí que eles vão ter até chegar o momento em que ele vai entregá-la, vocês vão ver o que vai acontecer. Mas eu tô sentindo que eles não estão apelando muito pro mistério. Eles estão indo assim, olha, essa é uma pergunta que você tem, nesse dia você vai receber essa resposta, e vão surgindo outras coisas que vai fazer você querer assistir a série por algum outro motivo. Então, gostei que eles não estão apelando pro mistério. E agora a gente chega nos momentos de aquecer os corações dos fãs do jogo de The Last of Us, aqui, que são os momentos que são parecidos com a série. Um dos momentos ali que tem até as falas iguais, e assim, eu senti que eu estava de novo jogando o jogo naquele momento, foi a cena do hotel, que ela foi bem curtinha. No jogo, se eu não me engano, ela passa só entre o Joe e a Ellie, mas a gente viu essa cena igualzinha que tem no jogo, as falas também, então já novamente trouxe aquele coraçãozinho aquecido pra quem joga o jogo de The Last of Us. E eu acho interessante porque eles não estão copiando o jogo, e isso tá sendo bem legal também, acho que eu mencionei isso um pouquinho no primeiro vídeo. E ao mesmo tempo, assim, eles conseguem trazer uma cena com a liberdade criativa deles de não trazerem no exato momento do jogo. Então, assim, você gosta porque você identifica aquela cena no jogo, mesmo não estando na timeline certa,
E pra mim tá ótimo, assim, eles ainda estão conseguindo entregar o que a série se propôs, então pra mim tá perfeito, assim, acho que a dose de fanservice tá sendo incrível, assim, nesses 2 episódios que eu vi até agora. E eu gostei também dos diálogos, né, entre o Joe e a Ellie, que também acontecem bastante, assim, com bastante frequência no jogo, e na série eles também estão tentando trazer, assim, essa conexão entre eles, que a gente não vê muito agora, mas que a gente sabe que mais pra frente vai aumentar. Então, aos pouquinhos, eles estão incluindo aí uns diálogos entre a Ellie e o Joe, que a gente vai conhecendo um pouquinho dos dois, e os dois vão se conhecendo. E uma coisa que eu gostei nesse episódio é que eles trouxeram uma leve, bem breve reflexão, pelo menos eu tive isso, que às vezes eu não tenho no jogo, porque o jogo é muito frenético, você não tá lá pra ficar muito pensando, assim, na história, nem nada, você tá lá pra jogar. E assistindo a série eu trouxe uma leve reflexão, que até a Ellie menciona isso pro Joe, que assim, você não se importa em matar pessoas que você sabe que uma vez foram humanos, foram normais, né? E acho que isso, aos pouquinhos, foi mostrado isso no longo desse episódio, com as cenas lá do hotel, então, abandonado, taças de vidro meio bebidas, os sofás, assim. Então, assim, você pensa, gente, quando isso aconteceu, tinham pessoas lá, não tinha ideia do que estava acontecendo no mundo, e de repente surgiu aí um bicho, surgiu uma bomba, surgiu alguma coisa ali pra espantar elas daquele lugar. E eu também vi aquele detalhezinho de uma girafa de pelúcia quando eles estão passando na rua. Que aí você vê, gente, tinham crianças também nesse momento que passaram por toda essa dificuldade aí com essa doença. Então ele traz esse lado humano aí de The Last of Us pra gente refletir um pouco. E, inclusive a girafa, não sei se vai ter esse easter egg aí mais pra frente na série, mas a girafa é um item importante também pro jogo de The Last of Us. Então, talvez eles já tenham antecipado um pouquinho esse easter egg. E uma informação nova que a gente teve na série, que não acontece no jogo, e que justamente eu trouxe essa pergunta no vídeo passado, que era sobre como são transmitidos. Então, a gente viu que os fungos, né, eles saem da boca da pessoa, e a transmissão é feita a partir disso. Então, os fungos, que são os responsáveis internamente pelas pessoas, eles saem e é assim que se infecta, né? E eles trouxeram, além disso, eles trouxeram uma outra informação, que esses fungos, eles têm algumas hordas de fungos e eles se comunicam entre si. Então, vocês viram, né, naquela cena que eles estão no local onde eles iam entregar a Ellie, que acabou, né, não achando ninguém porque foram mordidos. Vocês veem, então, o fungo passando na mão de um dos infectados e acordando os outros num outro lugar um pouco mais distante. Então, você vê que existe, assim, não sei se seria uma onisciência entre os fungos, entre todos, mas eu acho que aquelas hordas ali, elas se comunicam. Então, a gente consegue ver que de um bichão ali, conseguem vir vários. Então, é perigoso esse momento. Também temos a cena no museu, que ela foi mostrada bastante nos trailers, que é uma cena também icônica no jogo, que é uma das cenas que aparecem também os clickers, né? Que então a gente também descobre que existem tipos diferentes de infectados. Então a gente conheceu por enquanto na série 2, que são os runners, os corredores, que são pessoas recém-infectadas, que ainda têm as formas físicas de um ser humano, ainda parecem, né, como pessoas mesmo. E esses clickers, instaladores, eles não veem, porque eles já realmente tiveram a cabeça toda tomada pelos fungos, pelos aquelas esporos estranhos, mas eles ouvem. Então você tem que ficar super quieto, não fazer nenhum barulho, porque senão eles te atacam. E no jogo, eu acho que os momentos mais tensos aí são com esses clickers, apesar de terem bichos um pouco piores que eles, que a gente também acho que vai ver aí na série. Mas os clickers, eles são tensos porque no jogo, se você deixar eles se aproximar de você, você morre. Então, assim, a menos que você tenha uma faca ou atire na cabeça deles, você simplesmente já era. E na série a gente viu que não é tão assim. Então, assim, eles mostram que tem essa dificuldade de matar esses bichos, mas também não é tão fácil, assim, né, eles te matarem de volta. Então você vê que o Joe tem um embate corporal até com eles ali. Mas na série, no jogo, é bem fatal você encontrar um clique. Mais um momento fanservice pra gente do jogo é aquele momento da passarela, que também tem no trailer, inclusive, que é a Ellie atravessando. Também tem essa cena rapidinha ali que eles colocaram, mas que é bonito de ver o cenário, né, de ver a cidade, que é outra cena também que tem bastante deles sempre olhando pro horizonte, ver aonde que vai ser o próximo local que eles vão, então eles também conseguiram incutir isso aí na série. E pra finalizar aqui, né, o último comentário aqui do vídeo, que é o mais triste, é que a Tess, né, que a gente teve só um episódio aí pra conhecer ela, um episódio e meio, mas a gente já se apegou muito, eu no jogo pelo menos gostei bastante dela. Então, infelizmente, aconteceu conforme no jogo, ela morreu, ela foi, né, mordida por um clicker. Só que no jogo, ela não morre daquela forma, explodindo. No jogo ele é bem diferente, assim, essa parte da narrativa, porque no jogo tem a Fedra, se eu não me engano é a Fedra que tá indo atrás deles, que eles que estão atacando lá os vagalumes.
E aí eles invadem e no jogo, assim, a Tess fala, tipo, ó, vou tentar segurar eles aqui e fogem. E ela fica, provavelmente ela morre com um tiro, né? Acho que até aparece isso no jogo, ela morre com um tiro. E aí o Joe e a Ellie vão correndo e aí se escondendo, e aí o jogo continua com você, né? Tomando conta aí da jogabilidade do Joe. E no série eu achei um pouco mais impactante, né? Porque eles trazem a Tess como uma pessoa que se sacrificou por eles, pela cura também, né? Que é a Ellie. E aí, assim, aquela cena grotesca do cara, né? Com os fungos se aproximando dela. E aí, graças a Deus, ela conseguiu explodir antes dela se transformar, porque eu acho que, assim, no jogo tem bastante, assim, momentos que a gente vê as pessoas desesperadas em se transformarem. Então, assim, é quase um me matem pra eu não ter que me transformar, quando a gente vê isso recente, né? Então, na série deu pra ver o desespero dela só no olhar, de que ela não queria se transformar, então ela consegue explodir, então é um pouco mais impactante do que no jogo também, que é meio frenético, como eu informei. E é isso, foram esses os comentários que eu achei mais necessários pra trazer aqui no vídeo sobre The Last of Us episódio 2. Semana que vem tem o terceiro episódio, então fiquem de olho aqui no canal. E não se esqueçam de ligar o sininho de notificação, de se inscrever aqui no canal também, e de deixar o seu comentário e o seu like. E comenta aqui o que vocês acharam do segundo episódio de The Last of Us. Tchau, tchau!